Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do HaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender ela emana uma luz que inspira outras mulheres também. A nossa convidada de hoje é brasileira e há 9 anos transforma brasileiros em europeus. Ela também é esposa do Rodrigo, mãe da Maria Eduarda, do Diogo e do André. Eu tenho um prazer gigante, porque também é uma amiga minha do coração, de anunciar que a nossa convidada de hoje, diretora da DNA Cidadania, é a Mariana Oliveira. Seja bem-vinda, Mari. Estou muito feliz com você aqui. Eu tô mais ainda. Muito bom participar desse HaraCast, mais ainda da sua mentoria, né? Fazer parte de tudo isso é uma honra, um privilégio, sem palavras. Ai, que bom, Mari, que bom. Conta pra gente, então, quem é a Mari? Porque eu fiz uma apresentação breve aqui, mas é muito mais profundo, né? A história não começou só quando você chegou em Portugal. Conta pra gente. Não, inclusive a gente se conheceu ainda quando eu tava por aí, né? 10 anos já que a gente se conhece. E, bom, eu acho assim, primeiro eu sou imagem e semelhança, né, dele, que é o que a gente tem que nos inspirar, né, sempre. E a nossa história começou, né, a história desse trabalho da DNA começou com uma vontade minha e do Rodrigo, que é meu marido, de mochilar, de viajar, de fazer mais, né? E de fazer mais pelos nossos filhos. Nós somos todos campineiros, e assim como você, né, que está em Campinas, somos campineiros, sempre moramos em Campinas. E daí chegou um belo dia que a gente falou assim: bom, o que a gente vai fazer, né? A gente vai continuar por aqui. A gente falou assim: não, mas a gente quer mais. A gente queria, na verdade, mochilar, e a gente, na verdade, foi tendo filho. Então foram 3 filhos, e o Rodrigo que sempre conta essa história. E daí a gente resolveu desbravar. O Rodrigo começou fazendo a nacionalidade italiana dele, então a nossa história com dupla nacionalidade começou, na verdade, com a italiana. E depois veio a portuguesa, porque a ideia inicial era, quando a gente resolveu mudar para a Europa, por quê? Mais segurança para os filhos, educação de qualidade, né? A gente gastava uma fortuna de escola particular no Brasil, né? Isso para 2 filhos, né? Porque quando veio o terceiro, a gente falou: meu Deus! E daí o André, quando veio para cá, ele tinha 4 anos apenas, né? Que é o caçula. O Diogo tinha 13, Maria Eduarda, 11. E daí a ideia inicial foi ir para a Itália. Porque a primeira nacionalidade, a primeira dupla nacionalidade europeia nossa foi a italiana. E porque o Rodrigo é bisneto de italiano e de português. Mas aí ele veio para cá, para Portugal primeiro, porque ele é advogado e tinha que vir primeiro para Portugal, porque para conseguir a ordem portuguesa, porque tinha um acordo de reciprocidade entre as ordens. E daí, quando ele conseguiu a ordem dele, que foi super rápida, falaram que ia demorar tipo 60 dias e demorou 13, né? Daí volta lá do começo, que sim, eu verdadeiramente acredito que sempre tem a mão de Deus. Ele que coloca as pessoas certas, o caminho certo. E daí ele estava aqui, conseguiu a ordem, que foi super rapidinha, e a ideia era ele ir para a Itália, para daí na Itália ele conseguir um lugar para a gente ficar e eu poder vir com as crianças. Acontece que daí, nesse tempo, a lei da nacionalidade portuguesa mudou. E ele, como bisneto de português, também iria ter direito à nacionalidade portuguesa, porque a lei da nacionalidade portuguesa mudou, assim, muitas vezes ao longo de todo esse tempo que a gente está aqui. E daí ia ser mais fácil, né, por conta do idioma,
a adaptação para as crianças, né, a escola, ia ser mais fácil e mais rápido para eu vir para cá do que ele ir para a Itália, daí conseguir um lugar para daí a gente vir. E a gente, né, isso já estava já há um tempo, né, eu sozinha com os filhos e ele por aqui, então a gente queria vir logo, né, claro. E daí cá estamos, há 9 anos, esse ano completa 9 anos que estamos aqui. E daí, quando a gente chegou, a gente começou, o Rodrigo já estava trabalhando, ajudando pessoas, né? E começou ali na porta do consulado brasileiro de Lisboa. E depois a gente começou já a ajudar outras pessoas a conquistar essa nacionalidade, né? Essa dupla nacionalidade portuguesa, para poder não só mudar para cá, para Portugal, ou para qualquer outro país da Europa, como também poder viajar e ter todos esses benefícios que é um legado, né? A gente acredita que é uma herança que a gente deixa para os nossos filhos em vida. E hoje meus filhos não só vivem aqui, mas como eles têm portas abertas para o mundo, né? Então, eu verdadeiramente acredito que todo mundo que tenha esse direito precisa requerer, precisa garantir, é quase que uma obrigação, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não quero mudar, né? Eu não quero mudar do Brasil, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas e o futuro, né? O futuro a Deus pertence e a gente tem uma obrigação de cuidar dos nossos e de fazer o melhor pelos nossos descendentes. Com certeza. E quando você quando vocês pensaram, né, ir para a Europa, vocês já foram com essa ideia de empreender nessa área? Porque vocês não trabalhavam com isso aqui no Brasil, né? Como que foi essa escolha, assim, de área de atuação? É assim, o Rodrigo é advogado, né? E ele assim, se eu sou empreendedora por causa dele. Porque ele é empreendedor e esse ano a gente completa 25 anos juntos. Então, ele que me formou, digamos assim, nessa escola de empreendedorismo. Inclusive, eu não só tenho ele assim como uma referência de me formar como uma mulher empreendedora, mas você é a segunda pessoa que eu tenho como a minha formadora como empreendedora, que me ensinou tanta coisa e que me fez olhar mais como mulher e como mulher empreendedora. E daí, quando a gente veio para cá, inclusive, uma coisa bem curiosa, eu me lembro de uma pessoa da família perguntando pra gente, né? Porque assim, a família, né, começa falando assim, não, vocês estão loucos, né? Daí, quando as pessoas estão falando que você tá louco, no caminho certo, você pode ter certeza absoluta. E daí, não, mas vocês estão querendo mudar, mas vocês vão viver do quê, né? E o Rodrigo, que já estava muito nesse meio, né, de buscando a cidadania italiana dele, né, desbravando essa questão, né, da documentação, enfim, retificação, enfim, porque ele fez todo o processo dele da italiana, dele e das crianças, né, e da família, ele falou assim, é sim, uma possibilidade. E quando a gente veio, as coisas aconteceram, verdadeiramente aconteceram. Inicialmente a gente pensou em uma coisa ou outra, mas as pessoas começaram a procurar com essa intenção, com essa vontade de precisar também ter uma pessoa de confiança que pudesse seguir com um processo direto em Portugal, né? Porque assim, a nacionalidade portuguesa você pode requerer via consulado, você pode até fazer sozinho, mas fazendo em Portugal, principalmente naquela época, agora de uma forma um pouco mais diferente, que também é mais fácil, direto em Portugal é mais rápido e mais tranquilo o processo, né? Via consulado sempre demora muito mais e fazer sozinho também, né? Quando a pessoa tem que despender tempo
energia, conhecimento e a burocracia, né? A mudança de lei é bem complexo, né? Não é uma coisa, né, que você... E porque também gera a curiosidade das pessoas, né? Porque se vocês conseguiram, foram, já era quase que um marketing automático, né? Então vocês são o próprio marketing, né? Nós somos a prova viva, né, de adquirir a nacionalidade e de mudar de vida, né, de país e de tudo isso, com certeza. E quando a gente pensa ali, quase uma década, né, já empreendendo nesse segmento, fora do Brasil, eu imagino que passa um filme na sua cabeça. Quando você olha para trás, assim, qual é a principal conquista que você considera? Eu considero algumas. Eu considero a primeira conquista, eu considero a primeira conquista a união da minha família. Eu acho que verdadeiramente, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas mudar é difícil, né? Vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, vou deixar minha família, meus amigos, né? Eu acho que primeiro sair da zona de conforto é muito bom para você crescer como pessoa. E eu sinto que, assim, eu sou filha única. E quando eu vim para cá, eu me sinto outra pessoa. Eu tive que crescer como mãe, como esposa, como empreendedora. Eu estava sozinha com a minha família. Nós estávamos sozinhos. Então eu acho que a união da nossa família foi a primeira coisa maravilhosa que aconteceu. E hoje eu vejo que e os filhos também verem, né? A nossa evolução, o nosso crescimento, né? Quem éramos e quem somos hoje, né? A gente está sempre em constante evolução, porque se a gente não está evoluindo, né? O primeiro ganho, né? A primeira coisa que eu acho que é mais importante é a união da minha família. A segunda é a tranquilidade que eu tenho hoje de vida, né? Tranquilidade dos meus filhos poderem ir e vir. Tô tranquila, sabe? Vai a pé, volta a pé. Eu moro no centro, então assim é tranquilo. Aqui o caixa eletrônico fica na calçada. A gente tira dinheiro na calçada, literalmente, né? sabe? Então assim isso também é uma outra coisa que é um ganho muito grande, né? De vida, de tranquilidade de vida. E o outro é que nós começamos, eu e Rodrigo, né? Nós começamos uma empresa, só nós dois. E hoje a gente tem aí um time de mais ou menos 20 pessoas, cerca de 20 pessoas no nosso time, né? Porque a gente tem as pessoas contratadas, os freelancers, enfim. Então, um time de mais ou menos 20 pessoas. Eu só tenho a agradecer. E eu acho que Deus me colocou aqui em Portugal, foi a mão de Deus, de verdade, porque assim, a lei mudou não sei quantas vezes e ninguém falava de Portugal quando a gente veio para cá. Essa é a verdade também, não falei isso, mas ninguém falava de Portugal, todo mundo falava da Itália. E foi Deus que colocou a gente aqui. Eu acredito que as coisas acontecem exatamente do jeito que tem que acontecer, né? E existe algo, assim, que a gente considera que todas as conquistas também são provenientes de Deus. A gente só realmente faz por merecer, literalmente, né? Porém, a gente sabe também que pra gente ter todas essas vitórias, a gente também tem muitos desafios, né? Muitos! Dessa jornada, qual você considera que foi o maior desafio? Teve algum dia que você falou assim, acho que eu vou desistir dessa história, vou voltar pro Brasil, ou não, você estava segura, como que foi? Acho que assim, voltar pro Brasil não pode, talvez seja até uma vontade nossa de resgatar
por um tempo, né? Como a gente demorou bastante para voltar de férias no Brasil, a gente demorou 7 anos. E a gente passou um mês incrível, e daí vem aquela vontade, né, de voltar, porque é família, amigos, lugares, né? O clube que a gente super sente falta aqui, que não tem aqui em Portugal isso. Mas não de voltar para regar, tá? Não de voltar. Isso não aconteceu em nenhum momento, porque a gente estava firme no propósito, a gente sabia que a gente tinha que perseverar para dar certo. E algumas frases, inclusive, que você me falava lá atrás, né? Se você tá cansado, você pode um pouquinho mais, sabe? Você, inclusive, tem uma frase aqui no escritório, né? Que você pode ir até onde a sua mente permitir. Então, essas frases, esses ensinamentos, né? Sempre tá estudando, sempre tá buscando, né? Energia da família e dos estudos, né, da vida, da necessidade também, né? Eu acho que nunca fez a gente querer desistir. Muito pelo contrário, a gente tinha muita, muita, muita força de vontade. E eu acho que esta força de vontade, atrelada com estudo, com conhecimento, é que fez com que a gente formasse essa empresa e se fortalecesse ainda mais. Que bom! Agora, pensa que a gente tem muitas empreendedoras ouvindo a gente aqui. A gente tem mulheres que muitas vezes podem estar passando por algum desafio nesse momento, né? Um desafio de negócio, ou até de vida. E empreender como uma mulher não é exatamente a coisa mais fácil que se tem. Para você, o que significa empreender como uma mulher? Como que é empreender como a Mariana? Eu acho que quando você vai empreender, eu acho que uma das coisas mais complexas é montar time. Porque eu acho que a mulher tem muito disso, né? Mais ainda a mulher, né? Porque nós somos nós temos um espírito de pegar para fazer, né? E a gente tem uma capacidade de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho muito esse perfil de, então tá bom, deixa que eu faço. Esse deixa que eu faço, ele é, no começo, muito bom e importante para você poder começar e crescer um pouco, mas depois quando você começa a colocar a gente no time, esse pega que eu faço, ele precisa dar espaço deixa que eu te ensino, né? Sim. E daí no Deixa que eu te ensino é um desafio bem grande, porque você, para treinar, para liderar nesse sentimento, né, de posse, às vezes, né? Porque a gente tem bastante isso, né? Eu acho que é a parte mais complexa, mas por isso que tem que estudar, por isso que você tem que saber aonde você quer chegar. Porque sozinha você vai chegar num lugar, mas com outras pessoas você vai chegar mais longe. Então, por isso que eu acho que é difícil, não é fácil, né? Melhor, esquece o difícil. Não é fácil, mas não é impossível, muito pelo contrário. Então, estudar, se capacitar, eu acho que é um dos pilares mais importantes para que você consiga chegar mais longe. Porque sem conhecimento não é possível. Sim, a gente trava, né? Eu sinto muito isso, assim, qualquer desafio que a gente tem no negócio, e falando pessoalmente mesmo aqui da TR Company, e quando eu vejo também outras mentoradas, a gente sempre para e fala assim, tá, se tá acontecendo alguma circunstância que a gente não tem domínio, é porque a gente precisa aprender alguma coisa de novo. Então, o que a gente vai se capacitar primeiro, né, para resolver isso que está acontecendo? E eu acho que essa mentalidade de progresso que é o que faz muitas vezes a gente não pensar em desistir,
que é o que faz a gente se manter firme no mesmo foco, né? Porque um negócio, é claro que ele vai mudar e ele vai passar por alterações, por criar novo produto, descontinuar produto ou serviço, né? Criar coisas novas, olhar para o futuro, criar novas formas de vender ou de times, mas isso realmente é algo que faz com que a gente possa ir muito mais além, né? E vocês hoje estão passando justamente por esse momento, né? De criar um time muito maior que possa levar a mensagem, inclusive a possibilidade de cidadania para mais pessoas. Conta um pouquinho pra gente desse projeto, que eu já tenho informações privilegiadas, né? Então... Uma das coisas que eu gosto, eu sempre falo aqui no escritório, que assim, a única certeza que a gente tem na vida é da mudança. Que assim, a morte é o fim, né? Ou o começo da vida eterna, né? Enfim, né? Independente do que você acreditar. Mas a morte é o fim. A mudança, ela é absolutamente necessária. E eu falo sobre mudança de uma forma, assim, muito tranquila. Porque além de mudar em muitas coisas, né? Mudar como pessoa, mudar de lugar, né? A gente não só atravessou o oceano e mudou para Portugal, mas a gente também migrou dentro de Portugal. A gente começou numa cidade, hoje a gente está em outra. Então, assim, não ter medo da mudança, eu acho que também é uma coisa muito importante. E agora, a gente está num novo projeto, por quê? A gente começou a crescer a empresa vendo pessoas, vendo clientes. Na verdade, a primeira pessoa que começou a trabalhar com a gente era uma cliente que começou a executar muito bem as tarefas que a gente delegava para ela como cliente. E ela mudou para cá, para Portugal. E daí ela começou a trabalhar com a gente. E depois veio outra. E essa conexão de ser uma pessoa, de ser um cliente, para virar um colaborador, eu achava que era importante. Por quê? Porque o cliente, ele compartilha conosco valores, princípios, mas principalmente o desejo de ter o nosso produto, né? É o próprio avatar, né? Ele é o próprio cliente ideal. Então ele entende 100% quem tá querendo comprar, outro. Né? 100% outro. Por quê? Porque ele é, né, aquele que ele vai atender. Sim. Então, as pessoas, os nossos clientes começaram a se tornar colaboradores. E daí, nesse ano, a gente resolveu ampliar um pouquinho esse formato e nós criamos o Agente DNA. O Agente DNA são clientes da DNA que podem trabalhar conosco, fazendo parte aí, nossos agentes DNA, que são os nossos consultores independentes, que são pessoas que têm aí uma disponibilidade de tempo, que são clientes, isso é indiscutível, e que queiram trabalhar um pouco conosco num part-time. Às vezes tem alguns que têm tempo integral disponível, e trabalham conosco, não só divulgando o trabalho, mas também atendendo o cliente do começo ao fim, com todo o suporte do nosso time. Então, foi assim um projeto bem legal. A gente já fez a primeira turma e provavelmente a gente vai lançar ainda uma turma no final de abril ou no começo de maio. Então, é um projeto que é bem desafiador, porque são muitas pessoas. Teve assim uma procura bastante legal, né? A gente gostou bastante. É desafiador ter mais pessoas, né? Integrar mais pessoas, e daí volta na questão da liderança, né? Quanto mais você tem gente para liderar, mais desafiador fica. Mais oportunidade de crescimento também, né? Ai, Mari, é uma delícia bater esse papo com você. Eu queria que você trouxesse pra gente fechar um conselho seu, uma dica de ouro que você queira trazer para as empreendedoras que estão escutando a gente. Não tenha medo de mudar. Tudo muda. Então você tem que estar atenta às mudanças do mercado,
e as mudanças que podem acontecer e estar preparada para mudar, você tem que mudar, né? As pessoas mudam constantemente. Então, quando você, por exemplo, quando a gente começou o nosso trabalho, eu era uma Mariana. Hoje, eu sou outra Mariana. Então, primeiro, mude você. Segundo, mude o seu negócio, se adeque e esteja junto com pessoas que tenham a mesma mentalidade que você. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, e às vezes a gente está mesmo. E é por isso que a gente tem que se juntar a pessoas que a gente entende e que a gente vê que tem a mesma mentalidade que a gente, porque daí a gente consegue ir mais longe. Com certeza. Ai, que delícia, obrigada mesmo por compartilhar a sua história. Sei que o fuso aí é puxado, né, pra gente gravar o episódio. Obrigada mesmo. Eu sou, assim, super fã de você, da sua família toda, amo as crianças, Rodrigo também. Eu tenho certeza que quando a gente tem valores fortes, isso transborda para o nosso negócio. É impossível a gente criar um negócio sólido, que realmente se preocupa com o cliente, com quem a gente está trabalhando, se você não tem valores também fortes. Então, isso dá para ver de longe, né, com vocês. E é um prazer também, né, além de te entrevistar, ser sua mentora. E aqui nesse HaraCast a gente vai ter nessa temporada empreendedoras de diversos segmentos, diversos nichos, pessoas que não necessariamente, né, passaram pelo meu método, mas ver o seu crescimento, isso também é algo muito, muito incrível. E só indico, né, deixo aqui na descrição do episódio todos os dados, os contatos, se alguém estiver buscando cidadania europeia, esse é o objetivo, né? O canal que vocês têm. Tem sempre, se você não está buscando, você conhece alguém que tá. E eu acredito que... Ah lá, o merchan. E eu acredito que a vida é assim, né? A gente escolhe esses momentos, né, pra gente parar, escutar algo diferente que possa fazer com que a nossa jornada seja diferente. Hoje eu penso, a minha decisão, inclusive, né, de fazer essa retomada do podcast é justamente por isso, o quanto ouvir outros podcasts e outras histórias de outras pessoas me inspiraram e moldaram quem eu sou hoje, né? Então que esse HaraCast possa inspirar muitas mulheres ao longo dessa jornada. Obrigada, Mari. Tomara, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, uma honra ser mentorada por você, que eu já fui há tanto tempo e agora só retomei, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também. Esse podcast é um oferecimento do Método Hara, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!